Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadoras, vereadores. Bom dia ao pessoal que nos assiste aqui no plenário e na TV Câmara. Bem, presidente, já me manifestei em relação à sua posição aqui. Eu ocupo esse espaço para falar de uma data, antecipar um assunto que vai ser comemorado na semana que vem, o Dia Internacional da Mulher. Ontem foi trazido aqui na tribuna a questão da violência contra a mulher, pelo vereador Chico Guerra. E o aspecto que eu venho abordar hoje é em relação à participação da mulher na política. Nós temos cinco dados que evidenciam, que relatam, que demonstram como está, então, a questão da participação da mulher. O primeiro dado é que, desde 2019, existe uma lei onde obriga, né, que os partidos tenham 30% mulheres e 70% homens, ou que tem que ter uma relação de 30 a 70. Poderia ser 70% mulheres, mas essa não é a realidade, né? O que a gente vê? Que para cada 7 vereadores homens tem uma mulher. Isso continua existindo, inclusive reflete a nossa realidade aqui da Câmara. Se nós tem uma curva de 2004 até 2016, onde a gente percebe que, de 2004 a 2016, apesar dessa lei, então, aumentou o percentual da participação feminina, mas diminuiu o percentual de votos para mulheres. E a eleição efetiva de mulheres permaneceu estável, não mudou. Com essa determinação das cotas, não ajudou a ter mais mulheres eleitas. Esse é um dado que a gente precisa entender por que isso acontece. Uma outra evidência é que esse dado mostra que, independentemente da idade, da escolaridade, da classe social, a população, então, vota menos em mulher, né? Tem um dado muito importante que evidencia que os partidos ainda estão usando, tem essa representatividade dos 30% para garantir a participação dos homens. 18.244 candidatas das que concorreram não receberam um voto, né? Isso representa 12,5% das mulheres inscritas. Mais uma questão que nós temos que olhar. O nosso país, numa posição de 193 países, ele ocupa o lugar 154, a 154ª posição. É muito ruim, né? Nós estamos só na frente de países árabes, do Oriente Médio e das Ilhas Polinésias. Um outro dado que a gente tem nessa lâmina em relação ao investimento dos partidos nas mulheres. Para cada R$1 investido, qual é que é o partido que mais investe? É o da Rede. Como que é esse dado? Como a gente analisa? Quanto mais próximo de é a participação da mulher. Então, a cada R$1 investido nos homens, quanto mais próximo de é quanto investem na mulher. Então, independentemente de bandeira, de esquerda, direita, é baixo o investimento em mulher. Gente, o que a gente constata disso, né? A posição que eu venho aqui não é para fazer uma queixa, não é para fazer de machismo, não. É que a gente tem essa consciência, a consciência que é muito importante que a gente tenha, na esfera política, a representatividade da sociedade. No Brasil, somos 52% de mulheres.
No Senado, 14% de mulheres. Na Câmara Federal, menos de 10%. Então, não tem essa representatividade. E por que é importante ter? Para o equilíbrio das decisões. A gente sabe, na nossa casa, se nós pegar a célula da nossa casa, é importante a participação da mãe e do pai. Numa empresa, é importante a participação pelo olhar, o feminino e o masculino, as características que são próprias da mulher e do homem. A objetividade do homem, a sensibilidade da mulher, a capacidade de olhar, de ter uma visão sistêmica. Então, será que isso não está faltando para o nosso país? Frente a tantas coisas que a gente está vivendo, de escândalos, de corrupção, eu não estou defendendo, dizendo que os homens são corruptos e as mulheres não são, mas não está havendo equilíbrio nessa participação. Permite uma parte, vereador? Em seguida, eu lhe concedo. O que eu entendo que a gente precisa fazer? De imediato, a gente precisa, enquanto mulheres, principalmente, vencer o preconceito com relação à participação política, identificando que a política é uma ciência legítima e necessária na condução de uma cidade, de um estado, de um país, assim como é nas empresas, assim como é na escola. Então, vencer o preconceito é o primeiro aspecto. O outro aspecto, eu não gosto nunca de ocupar uma posição de vítima. As mulheres precisam se preparar para entrar na política. Porque se hoje elas não estão recebendo voto, é porque elas entraram para cumprir cotas. Eu não voto em mulher, ou em negro, eu voto em quem está preparado. A gente tem que votar em quem tem uma proposta. Então, um outro aspecto importante, além de vencer o preconceito, se preparar para participar da política. E eu entendo que precisa ser, um terceiro aspecto, uma consciência, um despertar e um trabalho de todos nós, de toda a sociedade. Não é buscar que a mulher ocupe o espaço do homem, é que a gente lute para um equilíbrio da nossa sociedade. E nós estamos em ano eleitoral, né, é uma oportunidade de nós estarmos trabalhando nesse sentido. E, para isso, nós temos um movimento que eu integro, é um projeto pessoal, que eu tenho antes mesmo de ser vereadora, alguns aqui já conhecem, que é o Política de Saias. Assim como outros movimentos no Brasil, o Renova Brasil, o movimento agora, o Política de Saias na nossa cidade tem esse objetivo, preparar a mulher para participar de espaços, ocupar espaços na política. Nós já fizemos um evento, é um movimento suprapartidário, ele iniciou ainda no primeiro semestre de 2016. Somos 7 mulheres que se reuniram a partir de um movimento junto com a OAB para fazer essa formação. Nós já fizemos o ano passado um evento de lançamento e teremos agora, este ano, no dia 7, que é na próxima quarta-feira, um encontro, depois no dia 17 outro, onde a gente vai trabalhar questões como autoestima da mulher. Então, seremos 2 psicólogas, eu serei uma das palestrantes, autoestima, por que não participar? Então, nós vamos trabalhar aspectos de comportamento e aspectos de testemunho. O que é participar na política? O que significa participar? Né? Então, os presidentes de todos os partidos aqui da casa já receberam um telefonema convidando, com alguns eu conversei pessoalmente, convidem as vossas mulheres. No evento de lançamento, não era a Ana, a Denise estava em licença, a vereadora Ana, a vereadora Gladys estiveram presentes, e essa é uma luta de todos nós, que eu convido todos os homens para participar. Então, dia 7 e dia 17, nós teremos 2 encontros, e teremos encontros mensais. Declaração de bancada do PSD. Teremos encontros mensais, que nós temos assim, como foco, o primeiro, despertar, depois o qualificar e o aperfeiçoar, com uma meta,
que na próxima eleição, 2020, nós dobremos o número de vereadoras nessa casa, vereadoras mulheres. Eu peço desculpa que eu não concedi os apartes. É que eu estou acostumada a ter o